Bem-vindo ao canal Espelhos da Mente. E já te aviso, o que você vai ouvir hoje pode virar a chave da sua vida. Você já sentiu que está sempre sendo puxado pelas emoções dos outros, afetado por palavras, olhares, críticas ou até pelo silêncio? E se eu te dissesse que existe um jeito de blindar a sua mente e alma de tudo isso, sem se tornar frio, mas sim mais forte, mais consciente, mais livre? Carl Jung dizia que aquilo que nos afeta revela onde ainda não somos livres. E é justamente aí que mora o segredo. Neste vídeo, eu vou te mostrar como romper esse ciclo de reatividade emocional e construir um estado de presença tão sólido que absolutamente ninguém, nem mesmo as circunstâncias mais difíceis, vai conseguir te tirar do centro. Mas atenção! O que vamos revelar aqui vai contra tudo que te ensinaram sobre autocontrole. Por isso, fique até o final, porque é lá que você vai entender por que as pessoas mais equilibradas não são as que controlam tudo, mas sim as que se libertaram de precisar controlar qualquer coisa. O que você vai descobrir agora não tem a ver com força de vontade, nem com fingir que está tudo bem quando por dentro tudo grita o contrário. Isso também não é sobre suprimir suas emoções, sorrir enquanto sofre, ou tentar forçar uma positividade artificial como se fosse um escudo contra o caos. A verdade é que a chave para uma paz que não balança com o vento está escondida em um lugar onde poucos têm coragem de olhar, dentro de si mesmos. Enquanto a maioria segue buscando atalhos lá fora, comprando soluções prontas, rezando por milagres externos, não percebem que a verdadeira virada só acontece quando o seu mundo interno muda de rota. Você já notou como certas pessoas enfrentam perdas, falências, traições, e mesmo assim, seguem firmes, quase serenas, como se carregassem uma fortaleza invisível dentro delas. Enquanto isso, outras desmoronam diante de uma crítica boba, um imprevisto ou um olhar torto. Isso não é sobre sorte ou personalidade. É sobre um princípio interno que diferencia quem comanda suas emoções de quem é arrastado por elas. Antes de entrarmos de vez no conteúdo de hoje, quero te fazer um convite rápido, mas muito importante. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita este momento para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, se essa mensagem tocar você de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda demais na entrega do conteúdo e nos mostra que estamos no caminho certo. Agora vamos direto ao ponto. O grande equívoco está em acreditar que a realidade é como um espelho perfeito e que nossas emoções são apenas reações automáticas ao que acontece do lado de fora. Mas, e se eu te dissesse que essa visão é justamente o que nos mantém presos em padrões invisíveis? Mas isso é uma ilusão. Tudo, absolutamente tudo que você sente, passa primeiro pelo filtro invisível da sua mente, formado por crenças antigas, memórias não resolvidas e emoções que foram sufocadas por anos. É como enxergar o mundo através de uma lente manchada. Não importa o quão belo ou trágico algo seja, você só verá aquilo que o seu filtro permitir. E se esse filtro estiver contaminado por culpa, medo, raiva ou frustração, então é exatamente isso que a realidade vai devolver para você. Não porque a vida é cruel, mas porque sua percepção está distorcida. O mundo não responde ao que é real, ele responde à forma como você o enxerga. E a maioria nunca se dá conta disso. Mas aqui está a virada. Você não precisa se tornar imune à dor, nem fingir que não sente nada. O segredo é ressignificar o que cada dor quer te mostrar, transformar o desconforto em bússola e cada emoção em um portal para o crescimento. É aí que a verdadeira liberdade nasce. Porque enquanto você tentar fugir da dor ou lutar contra suas emoções, continuará preso ao mesmo ciclo. Mas quando você entende que pode transformar o significado do que acontece, descobre que pode moldar a forma como reage. E essa simples,
Escolha muda tudo. A realidade não bate à sua porta impondo verdades absolutas. Ela se molda de acordo com o que você acredita sobre ela. E quando você aprende a hackear esse sistema, a interpretar os acontecimentos sob uma nova ótica, se torna capaz de enfrentar qualquer situação com equilíbrio, sem se deixar quebrar. Esse poder não está em nenhum lugar fora de você. Está escondido atrás de camadas de histórias antigas que você aprendeu a contar a si mesmo. Histórias que agora, talvez, estejam prontas para serem reescritas. Hoje, nós vamos explorar exatamente como fazer isso, sem teorias vagas ou frases de efeito. Vamos direto ao ponto, com estratégias reais, utilizadas por pessoas que vivem uma paz verdadeira, que não depende de ninguém e que não se abala com nada. Você vai aprender como transformar o medo em lucidez, como usar emoções negativas como alavanca em vez de prisão, e como acessar um estado de equilíbrio tão profundo que nada do lado de fora poderá te derrubar. Isso não é papo motivacional, é neurociência, é espiritualidade aplicada, é psicologia que funciona na prática. E tudo começa com uma pergunta. E se o problema nunca foi o que acontece, mas sim o significado que você dá para isso? Se você estiver disposto a encarar essa resposta de frente, tudo pode mudar. Porque não é o evento que determina seu estado interior, é o seu julgamento sobre ele. Quando você entender como transformar isso, perceberá que ninguém mais terá poder sobre sua paz. E nesse momento, uma nova versão de você começa a nascer. Uma versão que não se deixa dominar pelo medo, que enxerga além das aparências e que finalmente se liberta do peso de carregar um mundo emocional que não é mais seu. Agora, imagine como seria a sua vida se você pudesse tirar esses óculos invisíveis que distorcem tudo o que vê. Se pudesse olhar para o mundo com olhos livres de medo, de traumas antigos e de vozes internas que não são suas. Essa clareza não é um luxo reservado a monges no topo de montanhas ou gurus iluminados. É um direito que nasceu com você. Só que ninguém te ensinou como acessá-lo. Porque o sistema não lucra com pessoas livres. Ele se alimenta da sua confusão, da sua instabilidade emocional, da sua dependência por validação externa. Mas hoje você vai ter a chance de virar esse jogo. Porque o verdadeiro despertar não começa quando o mundo muda. Começa quando você muda a forma como vê o mundo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe disso. Só está esperando ser ativado. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Durante toda a nossa jornada pela vida, não apenas vivemos experiências, nós as interpretamos. Imagine por um instante duas pessoas passando exatamente pela mesma situação. Uma crítica no trabalho, por exemplo. Enquanto uma delas desmorona, emocionalmente sentindo-se atacada e diminuída, a outra enxerga aquela mesma crítica como uma chance de crescer, melhorar e evoluir. Em outro cenário, uma mudança repentina pode provocar pânico em alguém, ao mesmo tempo em que desperta entusiasmo e expectativa em outra pessoa. Isso nos mostra algo crucial. O que nos afeta não é o evento em si, mas o significado que atribuímos a ele. Desde os tempos antigos, sábios de várias culturas já entendiam que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos por dentro. O psiquiatra suíço Carl Jung explorou profundamente essa ideia, explicando que grande parte da mente humana opera em um nível inconsciente. O que não trazemos à luz da consciência continua nos influenciando, moldando nossas atitudes e decisões sem que tenhamos controle. A mente humana funciona como um par de óculos invisíveis, as crenças que carregamos desde a infância, muitas vezes sem perceber, moldam a maneira como interpretamos tudo o que acontece ao nosso redor. Se alguém cresceu ouvindo que o mundo é um lugar perigoso, vai acabar encontrando sinais de ameaça até nas situações mais inofensivas. Se a pessoa acredita, lá no fundo, que não é digna de ser amada, até os atos mais puros de carinho parecerão suspeitos ou forçados. Esses filtros internos não apenas distorcem a forma como vemos o mundo, mas também limitam a nossa capacidade de enxergar além deles.
E o problema maior é que confundimos essas lentes com a realidade absoluta. Passamos a acreditar que estamos vendo a verdade, quando na prática, estamos apenas projetando as nossas dores, inseguranças e convicções inconscientes. Aquela pessoa me ignora porque não gosta de mim, parece uma conclusão lógica, mas muitas vezes é só a sua baixa autoestima falando alto. Isso que está acontecendo é impossível de superar. Pode ser apenas o seu medo se disfarçando de certeza. É nesse ponto que surge a primeira chave para a verdadeira liberdade interior: a consciência. Quando você entende que aquilo que enxerga não é uma representação fiel do que está acontecendo, mas sim uma versão filtrada por suas emoções e experiências passadas, tudo muda. De repente, você se dá conta de que tem escolha. Pode parar e se perguntar: será que essa é a única forma de interpretar isso? E se houver outro jeito de olhar essa situação? Esse intervalo entre o estímulo e a resposta é onde mora o poder. Enquanto reagir é agir no piloto automático, como se estivéssemos programados para sempre fazer o mesmo. Responder é um ato consciente. É colocar uma pausa, um respiro, um espaço onde novas possibilidades aparecem. É nesse espaço que nasce a maturidade emocional, a lucidez e até a verdadeira espiritualidade. É o que os mestres chamavam de presença. Estar presente é não se deixar arrastar pela correnteza das emoções, mas sim observar com clareza tudo o que se passa dentro de você, como se uma parte sua estivesse olhando de fora, com serenidade e curiosidade. E o mais poderoso de tudo isso, essa habilidade não é um dom místico concedido a poucos. Não é privilégio de gurus, monges ou iluminados. É uma capacidade que qualquer ser humano pode desenvolver. Comece pequeno. Quando algo te atingir, uma palavra, um olhar, uma mudança inesperada, ao invés de reagir impulsivamente, pare. Respire, sinta. O que você está pensando nesse instante? Quais emoções surgiram? Atenção no seu corpo. Não tente mudar nada, apenas observe. Esse simples ato de testemunhar o que se passa dentro de você já inicia um processo de transformação. O que antes parecia um vendaval emocional pode ser encarado com mais equilíbrio. Aquilo que antes parecia uma verdade inquestionável, agora revela-se como apenas uma versão possível dos fatos. Assim, passo a passo, você se afasta do caos do automático e se aproxima da liberdade consciente, onde suas escolhas são realmente suas, e não reflexos das dores que você carrega sem perceber. Há um momento na vida em que algo muda dentro de você, uma virada silenciosa, mas poderosa. Você deixa de ser alguém que apenas reage ao que o mundo joga sobre você e começa a se tornar alguém que escolhe como responder. É como deixar de ser uma folha solta levada pelo vento das circunstâncias e se tornar uma árvore com raízes profundas, firme mesmo diante da tempestade. Isso não acontece porque você passou a controlar o que acontece lá fora, mas porque começou a dominar o que acontece aqui dentro, na sua mente, nas suas emoções, na sua alma. Quando você desenvolve essa habilidade, o que antes te derrubava, agora te ensina. E se isso te toca de alguma forma, deixa nos comentários. Nada tira minha paz. E compartilha um momento em que você olhou para uma situação difícil com outros olhos. Sua história pode ser o sopro de esperança que alguém precisa para começar a se transformar. As emoções que nos atravessam não surgem do nada. Elas são rios caudalosos que vêm de fontes antigas, profundas, marcadas por histórias que às vezes nem lembramos mais. Desde o nosso primeiro choro neste mundo, começamos a construir rotas emocionais baseadas nas experiências que vivemos. Se uma criança cresce cercada por afeto constante, ela constrói um mapa interno onde o mundo parece confiável. Mas se o que ela encontra é rejeição, abandono ou instabilidade, esse mapa vira um terreno de alerta permanente. Esses padrões não são escolhas conscientes. São formas que o nosso sistema emocional encontrou para sobreviver e se adaptar.
Com o tempo, essas trilhas viram caminhos automáticos. E cada nova experiência tende a ser interpretada com base no que já vivemos. Se abrir o coração já te trouxe dor antes, qualquer sinal de vulnerabilidade pode ativar o modo de defesa sem você nem perceber. É o cérebro tentando te proteger, mesmo quando o perigo já passou. É aqui que encontramos a tal da sombra, como dizia Carl Jung. Não estamos falando de algo místico, mas das partes de nós que evitamos encarar. Traços, emoções e lembranças que escondemos porque, um dia, foram consideradas demais para suportar. Só que a sombra não desaparece porque foi ignorada, ela se manifesta. Às vezes, nos momentos mais inesperados. Uma palavra inocente, um gesto qualquer, e de repente sentimos uma dor, uma raiva ou um medo que parecem exagerados. Mas não são exageros, são ecos. Cada reação intensa costuma ser a ativação de uma ferida antiga que ainda pulsa dentro de nós. É por isso que um simples comentário pode parecer um ataque. Não é o que foi dito agora que dói, mas tudo o que aquilo representa emocionalmente para você. É como se tocassem uma cicatriz que nunca cicatrizou de verdade. E a intensidade da emoção é o convite para olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda precisa ser ouvido e curado? A raiva pode ser um grito de limites que você ignorou por tempo demais. O medo pode apontar para crenças que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir. A tristeza profunda, muitas vezes, revela vínculos que precisam ser soltos ou expectativas que nunca foram reais. Em vez de tentar calar essas emoções ou lutar contra elas como se fossem inimigas, experimente escutá-las como aliadas. Quando uma emoção forte surgir, pare, respire e pergunte com honestidade: o que essa emoção quer me mostrar? Que parte minha está pedindo atenção agora? Essa atitude de curiosidade gentil é o começo da verdadeira liberdade emocional, porque tudo aquilo que é reconhecido perde a força que tinha no escuro. O que você traz à consciência deixa de te controlar pelas sombras. E isso não é sobre se culpar pelos sentimentos, mas sobre assumir o poder de se compreender. Porque você não escolheu as feridas que carrega, mas pode sim escolher como vai lidar com elas a partir de agora. Cada vez que alguém te provoca uma reação intensa, isso não é uma maldição, é uma oportunidade. Em vez de focar no que o outro disse ou fez, faça uma pausa e se pergunte: que parte minha foi ativada com isso? Esse pequeno exercício transforma tudo. Você deixa de ser refém do que acontece lá fora e começa a explorar o que acontece dentro. E é aí que mora o verdadeiro poder. Quando você entende que suas emoções não são apenas reações automáticas ao mundo, mas mensagens do seu universo interno. É como acender uma lanterna dentro de si e começar a enxergar caminhos que antes eram invisíveis. Você para de entregar sua paz nas mãos dos outros e passa a cultivá-la como um jardim que só você pode cuidar. Você se torna um explorador do seu próprio território emocional. Alguém que aprende a caminhar por entre tempestades com os pés firmes e a alma desperta. E isso, meu amigo, é um dos maiores atos de coragem que alguém pode viver. Lá no fundo de você, existe uma parte que não se abala. Uma presença silenciosa, mas inabalável. Como o fundo do oceano que permanece tranquilo enquanto as ondas quebram na superfície. Essa parte é o que muitos chamam de observador interno. Ela vê tudo, sente tudo, mas não se confunde com nada. Não é a raiva, nem o medo, nem a tristeza. É aquele ponto de consciência que assiste tudo isso acontecer. Grandes mestres espirituais sempre falaram dessa dimensão. Esse lugar em nós que transcende o caos. Jung chamava isso de self, o centro da psique. É quando você se conecta com esse centro que as mudanças mais profundas acontecem. Porque, ao invés de ser engolido por uma emoção, você passa a observá-la. E entre esse observar e o reagir, você encontra o intervalo onde mora sua liberdade. É como se, finalmente, você descobrisse o botão de pausa da vida.
E nesse silêncio breve, você pode escolher continuar no piloto automático ou responder com consciência. Imagine que alguém te humilha em público. A raiva sobe, o corpo esquenta, os pensamentos disparam. No automático, você revidaria, machucaria, se arrependendo depois. Mas se você acessa o observador interno, tudo muda. Você sente a raiva, sim, mas ao invés de se confundir com ela, você observa. Estou com raiva. Meu corpo está reagindo. Meus pensamentos estão agitados. Você não se afunda na emoção. Você a reconhece, a acolhe. E nesse acolhimento, você escolhe o que fazer. Não para reprimir, mas para agir com sabedoria. É nesse espaço entre o impulso e a ação que a sua verdadeira força mora. Viktor Frankl dizia: entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. E nessa escolha, mora nossa liberdade. Essa prática não é fácil, nem acontece de um dia para o outro. Mas a cada vez que você escolhe observar, ao invés de reagir, você fortalece seu poder interior. E com o tempo, esse poder se torna sua nova base, sua nova raiz. Quando você começa a agir guiado pela consciência profunda, aquilo que alguns chamam de testemunha interior, tudo muda. Suas escolhas deixam de ser impulsivas e passam a refletir uma sabedoria silenciosa que vem do agora, e não de feridas do passado. Suas palavras ganham peso, suas decisões carregam propósito, e suas atitudes se tornam mais coerentes com aquilo que você realmente é, e não com aquilo que a dor moldou em você. Em vez de reagir no automático, você responde com clareza, como quem enxerga a situação de cima. Como se observasse não apenas o que está acontecendo fora, mas também o que se move por dentro. Nesse estado, até críticas ou ofensas que antes ativariam suas feridas mais profundas, agora são vistas com mais compaixão. Você percebe a dor por trás do ataque, o medo por trás da grosseria, e isso não te torna passivo, mas te dá discernimento para agir com firmeza, sem se perder na confusão emocional do outro. Essa habilidade de observar sem se confundir com o que se observa é como descobrir que você não é o mar revolto, mas o céu que o contém. As emoções continuam a surgir, como ondas, ventos, tempestades, mas você não é mais arrastado por elas. Você as vê, sente, respeita, mas não se mistura. E quanto mais pratica esse espaço de consciência, mais livre você se torna internamente. A paz deixa de ser uma promessa futura e se torna um estado disponível, aqui e agora. Você para de ser escravo dos próprios gatilhos. E isso por si só já é uma forma de libertação. A raiva vem, sim, mas você a reconhece como uma visitante e não como uma identidade. A tristeza te visita? Também, mas ela não define mais os seus dias. E é desse lugar, de presença e clareza, que você começa a viver de forma mais sábia. Você percebe que nenhuma emoção tem poder absoluto sobre sua essência, a menos que você entregue esse poder a ela. Muitas das emoções que mais tentamos evitar, como o medo, a raiva, a vergonha ou a culpa, na verdade carregam tesouros escondidos. Mas fomos condicionados desde a infância a silenciá-las. Quem nunca ouviu frases como engole o choro, não fica bravo, ou você é forte, não precisa ter medo? Crescemos acreditando que sentir é fraqueza. E assim, sem perceber, começamos a travar uma guerra contra a nossa própria humanidade. Só que essas emoções não estão aqui para nos destruir. Elas são bússolas, alertas internos, mensageiras. O medo, por exemplo, não é covardia. Ele é um sinal de atenção. A raiva, um grito por respeito. A tristeza, um convite para o luto necessário e para o desapego do que já não serve. Quando você entende isso, para de lutar contra o que sente e começa a dialogar com as emoções. Em vez de repressão, compreensão. Em vez de fuga, escuta ativa. É nesse ponto que a transformação começa. O problema nunca foi sentir.
O problema é o julgamento que colocamos sobre o que sentimos. Quando você diz a si mesmo, não deveria estar triste, ou eu devia ser mais forte, está criando uma resistência que multiplica a dor. A dor em si é natural, mas o sofrimento nasce da negação dessa dor. Como disse um mestre oriental, a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E como mudamos isso? Com aceitação radical. Isso não quer dizer se conformar com tudo ou deixar as coisas como estão. Significa apenas reconhecer o que existe dentro de você, sem brigar com isso. Como se, ao invés de trancar a porta para o medo, você a abrisse e dissesse: ok, eu te vejo, senta aqui comigo. Esse simples ato de acolher, mesmo sem entender completamente, já começa a dissipar a força da emoção. Não é mágica, é maturidade emocional. Se você quiser dar um passo além, comece a investigar o que cada emoção está tentando te dizer, porque nenhuma delas surge à toa. Todas carregam mensagens, como cartas seladas do seu inconsciente. A insegurança pode estar pedindo mais preparo. A irritação pode estar te mostrando um limite que precisa ser respeitado. A angústia pode estar apontando para um caminho que não faz mais sentido. Quando você passa a escutar essas mensagens, em vez de ignorá-las ou sufocá-las, cada emoção se transforma em uma aliada. Elas deixam de ser monstros escondidos e se tornam conselheiras. Carl Jung disse algo poderoso sobre isso. Aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. Reprimir não resolve. Ignorar só adia o inevitável. Mas se você escolher olhar, sentir e escutar, o que antes parecia te dominar, agora começa a te libertar. E esse, talvez seja o verdadeiro poder emocional. Não o controle total, mas a consciência plena. Quando aprendemos a iluminar as partes sombrias do nosso mundo interior com a luz da consciência, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes parecia um ponto fraco começa a se revelar como uma fonte poderosa de força e discernimento. Vamos pegar o medo como exemplo. Em vez de enxergá-lo como um defeito de personalidade ou um sinal de fraqueza, que tal considerá-lo um mensageiro? O medo geralmente aparece quando estamos prestes a ultrapassar as fronteiras do conhecido. E isso, por si só, já é um convite ao crescimento. Ao invés de permitir que ele nos paralise, podemos reconhecê-lo como um alerta de que estamos atravessando terrenos novos. A pergunta certa nesse momento não é como me livrar disso, mas sim, que passo consciente posso dar agora que honre esse alerta sem me manter estagnado? E quando se trata da raiva, que normalmente carregamos como algo negativo, ela também pode ser vista sob uma nova ótica. Quando acolhida com presença, a raiva revela limites violados, injustiças sofridas e desejos não atendidos. Ao permitir que essa emoção se manifeste de forma consciente, você pode canalizar essa energia intensa em ações focadas, claras e alinhadas com seus valores mais profundos. A tristeza, por sua vez, quando não é rejeitada ou sufocada, pode funcionar como um verdadeiro processo de purificação emocional. Vivemos numa cultura que, em muitos casos, trata a tristeza como algo a ser evitado a todo custo, como se fosse uma fraqueza a ser escondida. Mas o que aconteceria se, ao invés de resistir, nós simplesmente permitíssemos que ela fluísse? Dar espaço à tristeza pode se tornar um ato de rebelião íntima. Uma afirmação silenciosa de que você está disposto a sentir tudo o que precisa ser sentido para continuar sendo inteiro. Existe uma prática poderosa para lidar com emoções desafiadoras que muitos chamam de alquimia emocional. Essa abordagem envolve transformar de maneira consciente a energia de uma emoção em vez de negá-la ou reprimi-la. Comece reconhecendo e nomeando o que você está sentindo. Depois, observe como essa emoção se manifesta no corpo. Ela tem um peso, um calor, uma tensão? Respire fundo. Sinta essa sensação sendo envolvida pela sua respiração. A partir
Daí pergunte a si mesmo: qual virtude eu preciso agora para lidar com isso? Pode ser coragem, pode ser paciência, compaixão ou até mesmo leveza. Ao invocar essa nova energia, você transforma aquela emoção crua em uma ferramenta de cura e evolução. É fundamental compreender que essa jornada emocional não é uma técnica mágica para eliminar sentimentos incômodos rapidamente. Ela é, na verdade, uma trilha que nos conduz a um relacionamento mais maduro com o que sentimos. Ao cultivar essa abordagem, você descobre que até mesmo os sentimentos mais intensos e aparentemente negativos podem se tornar portais para mais consciência, mais liberdade e mais paz. Lembre-se, não são os sentimentos em si que destroem nossa estabilidade, mas a forma como reagimos a eles. Quando você deixa de lutar contra o que sente e passa a abraçar cada emoção com atenção e curiosidade, algo muda profundamente dentro de você. A tempestade continua lá fora, mas por dentro você aprende a surfar as ondas com muito mais equilíbrio. Emoções vêm e vão. Isso é ser humano. Mas com presença e prática, você descobre que nenhuma delas tem poder real sobre você. E essa é a verdadeira liberdade. Não viver à mercê do que se sente, mas transformar cada emoção em sabedoria. Um dos grilhões mais silenciosos que ainda aprisiona milhões de pessoas no mundo moderno é a busca inconsciente por validação externa. É como se cada passo, cada escolha, cada gesto estivesse sendo feito para receber o selo de aprovação dos outros, mesmo que ninguém perceba. Essa necessidade, ainda que muitas vezes negada, está profundamente enraizada no nosso instinto ancestral de pertencimento. Séculos atrás, ser rejeitado pelo grupo significava estar vulnerável à morte, literalmente. Embora hoje esse risco não exista mais, nosso cérebro ainda funciona sob essa antiga programação. Então seguimos condicionados a querer ser vistos, admirados, elogiados. Mas, nesse processo, vamos deixando de lado a nossa verdade mais autêntica. Reflita um instante. Quantas decisões suas são moldadas pelo medo de ser julgado? A roupa que escolhe, os sonhos que persegue, as ideias que compartilha, quantas delas são genuínas e quantas estão travestidas de aceitação? Em nome da aprovação alheia, muitas pessoas reprimem sua essência, sufocam suas emoções e se moldam a padrões que nada têm a ver com sua alma. E o custo disso, embora invisível à primeira vista, é altíssimo. Cada vez que você esconde quem é para se encaixar, você paga com um pedaço da sua liberdade interior. Cada vez que você se cala quando deveria se posicionar, você enfraquece seu espírito. E quando você permite que a opinião dos outros defina seu valor, você entrega seu poder pessoal nas mãos de julgamentos alheios, que nunca poderão suprir seu verdadeiro vazio. Isso cria uma rachadura dentro da alma, uma espécie de traição silenciosa contra si mesmo. Com o tempo, essa ruptura interna começa a se manifestar em sintomas emocionais, como ansiedade crônica, tristeza sem motivo aparente, ou até aquela sensação constante de estar deslocado, como se algo essencial estivesse faltando. A cura começa com a coragem de encarar esse padrão de frente, não com raiva ou rejeição, mas com compaixão e curiosidade. Entender que a busca por aprovação não é fraqueza, é herança. Mas você tem a oportunidade de mudar esse ciclo. E isso começa ao se reconectar com a sua própria verdade, seus próprios valores. Dar esse passo rumo à autonomia emocional não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, um caminho que exige prática, consciência e presença. O primeiro ponto de virada é começar a ouvir a sua própria voz, aquela que muitas vezes foi abafada pelo barulho do mundo. O que realmente importa para você, de verdade, não o que disseram que deveria importar, mas o que faz seu coração bater mais forte. A partir desse reencontro com a sua essência, nasce a prática da validação interna. Isso significa celebrar suas próprias conquistas, mesmo que ninguém aplauda. Reconhecer seus esforços, mesmo que ninguém veja.
ser o seu próprio apoio, mesmo nos dias em que o mundo parece cego à sua existência. Tornar-se sua maior fonte de incentivo. Ao mesmo tempo, aprender a estabelecer limites claros e saudáveis se torna essencial. Porque quando você sabe o seu valor, começa a entender que não precisa mais mendigar aprovação. Você para de correr atrás de palmas vazias e começa a construir uma vida alinhada com o que realmente tem valor, sua verdade interior. E isso sim é liberdade de verdade. Imagine que cada vez que você busca a aprovação externa, está entregando as chaves da sua autenticidade. No mundo do YouTube, isso pode significar moldar seu conteúdo para agradar algoritmos ou tendências, perdendo sua voz única no processo. Mas e se você pudesse criar vídeos que realmente ressoam com quem você é, sem depender do número de curtidas ou comentários? Isso é possível quando você começa a estabelecer limites claros, dizendo não ao que não alinha com seus valores e sim ao que reflete sua verdadeira essência. Lembre-se, libertar-se da necessidade de validação externa não significa ignorar seu público, mas sim conectar-se com ele de forma mais genuína. Quando você não depende mais da aprovação alheia para se sentir valioso, suas interações se tornam mais autênticas e significativas. A verdadeira transformação não acontece em um momento de inspiração súbita, mas através de práticas consistentes. Assim como fortalecer um músculo requer exercícios regulares, desenvolver sua imunidade emocional exige dedicação diária. Comece seu dia com uma intenção clara. Quem quero ser hoje no meu canal? Essa simples pergunta pode orientar suas ações e decisões ao longo do dia. Incorpore micromomentos de presença em sua rotina. Antes de gravar, editar ou responder a comentários, respire profundamente e reconecte-se com seu propósito. Essas pausas conscientes ajudam a manter seu centro, mesmo diante de críticas ou pressões externas. Ao final do dia, reflita: onde mantive minha autenticidade? Onde me desviei? Essa autoavaliação honesta, sem julgamento, é crucial para seu crescimento contínuo. A verdadeira liberdade não está em controlar as reações do público ou evitar críticas, mas em manter sua paz interior, independentemente das circunstâncias. Quando você se conecta com sua verdade, as flutuações de visualizações ou comentários não têm o poder de abalar seu equilíbrio. Este caminho não é linear. Haverá dias em que você se sentirá centrado e outros em que velhos padrões ressurgirão. Tudo bem. O importante é retornar, vez após vez, ao seu centro. Como disse Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Ao iluminar suas motivações e padrões, você assume o controle de sua jornada. Imagine um mundo onde criadores de conteúdo se libertam das amarras da validação externa, produzindo vídeos que refletem sua verdadeira essência. Esse mundo começa com você. Você está pronto para reivindicar sua liberdade e autenticidade? O caminho está à sua frente. Embora ninguém possa percorrê-lo por você, lembre-se, você não está sozinho. Muitos já trilharam essa jornada, e suas experiências podem te guiar. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com sua transformação. Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada juntos. Vamos explorar, crescer e criar de forma autêntica.